Interessante. Olá, boa tarde. Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você confere, acompanha conosco aqui pela TV Santa Cecília, sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30. Personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas e junto com você debatendo e discutindo os temas importantes que fazem o dia a dia, né? As nossas demandas, as nossas principais dificuldades aqui da região metropolitana e, claro, debatendo e discutindo também os assuntos nacionais. Reprise sempre às 8 da noite, também de segunda a sexta, e um pouquinho mais na frente, após o programa do JB, tem o painel regional, com entrevistas interessantes, discussões também sobre temas da região e do país. Nessa edição conosco, o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, aqui de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Tudo bem? Prazer recebê-lo, presidente. Prazer. Gostou, né, do Fifi? O Fifi dá o destaque. Até na propaganda partidária do PTB aparece lá, né? Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Aí eu me baseei, né? Não é verdade? Prazer estar aqui contigo, Edgar, com Elias, todos os amigos. Elias Jacó, advogado, né? Foi promotor de justiça durante muito tempo aqui na nossa cidade. Mais uma vez nos dá prazer e a satisfação de tê-lo conosco aqui no painel Debates. Tudo bem, doutor Elias? Tudo bem, né? Já com a... Nós temos um ritmo de alegria, como né? se diz, Cima, né? né? Mas está tudo bem, sim. Boa tarde para os nossos telespectadores, senhor presidente, né? Estamos à sua disposição. Muito bem. Lembrando que à sua disposição também é o nosso telefone, né? O 3014 5281. Você liga para cá, participa com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, não é? Você opina a respeito também dos temas que nós colocamos em discussão, que nós colocamos em debate ao longo do nosso painel regional Debates, que conta também, não é, a instantes com a presença do vereador, primeiro suplente, né, do PMDB na Câmara de Santos, Dionísio Aguiar, o Boquinha, que está se sentando aqui em 2 segundinhos e vai participar com a gente também. Pelo Facebook, sempre a sua participação também é importante, facebook.com/painel regional. Você curte com a gente, compartilha conosco e a gente fica muito satisfeito de tê-lo aí pelas redes sociais também. Lembrando que nós estamos online, né, pelo site da TV Santa Cecília, em tempo real você confere o painel regional Debates, né? 6.000 curtidas já, a gente agradece aqui a informação do Gustavo, 6.000 curtidas em 7 meses aí de redes sociais. Importante para a gente a sua participação diária conosco pelo Facebook. E acessando o site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicando lá no painel regional, você acompanha com a gente também, acompanha a gente online em tempo real. E depois do programa encerrado, ele vai para o YouTube. Você revê o programa por inteiro ou os trechos que julgar mais interessantes. Dionísio Aguiar Boquinha. Tudo bem, Boquinha? Prazer revê-lo. É um prazer estar aqui de volta. Bom dia, boa tarde, né, para todo mundo. Boquinha abrasileirado, hein? Parabéns aí pela... Tinha que aproveitar a oportunidade, né? É claro, tá certo. Confiante, né? Nosso Boquinha Dionísio Aguiar para participar com a gente aqui e debater temas da cidade e temas da região. Bom, a gente abre aqui os nossos parceiros, como sempre o DL, né? Diário do Litoral, diferente, né? Nessa capa desta edição desta quinta-feira. Vai para cima deles, Brasil, né? Chegou a hora, começa a Copa do Mundo daqui a pouquinho, 17 horas lá no Itaquerão, né? E, evidentemente, todo mundo vai estar ligado, acompanhando aí a estreia da seleção brasileira. Eu passo aqui ao Antônio Carlos, que me ajuda aqui a distribuir os exemplares ao doutor Elias e ao Boquinha também. E ainda a gente registra aqui também do mesmo grupo do DL, o Gazeta de São Paulo, que circula por 250 cidades aí de todo o estado, com a manchete: atos de vandalismo não serão tolerados na Copa, diz Dilma. Né? Na véspera da abertura do Mundial, o presidente condenou atos que atinjam o direito dos que querem usufruir do evento. Eu acho que realmente... Eu escrevi isso, né? O Diário do Litoral publicou o artigo, agradeço ao Sérgio, a toda a equipe, que, no caso, ajuda também aqui com o Gazeta, né? Baixar um pouquinho a bola, todo mundo, né? Eu acho que nós tivemos aí 7 anos, tivemos 7 anos, de 2007 até aqui, né? Para questionar, junto ao governo federal, as principais autoridades, a realização da Copa do Mundo no Brasil. Se era viável, se não era viável, se era possível, se não era possível, se os investimentos não sairiam de verba pública, de dinheiro público, enfim, se a iniciativa privada realmente ia patrocinar todo o evento, acabou não acontecendo.
Lamentavelmente, a gente vê aí uma derrama de dinheiro público nesses estádios todos aí, que a maioria deles não vai servir para quase coisa alguma depois de que a Copa acabar, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As delegações estão aí, a movimentação é grande, é importante, é bonito. Santos, por exemplo, que recebe 2 seleções, Guarujá recebe uma, a cidade está cheia, né? O que você pensa, Antônio Carlos, a respeito desse tema? Eu acho que é a grande oportunidade do Brasil se potencializar como um destino turístico. A Copa do Mundo, algumas pessoas entendem como sendo um campeonato de futebol. É um evento de negócios que tem no seu bojo o campeonato de futebol também. E, como você falou anteriormente, discutir esse assunto agora não é mais o momento. Acho que o Brasil errou quando começou a colocar 12 sedes. A grande maioria das Copas anteriores tiveram no máximo 8 sedes. Poderia ter sido uma coisa mais concentrada, poderia ter sido aproveitado esse momento para que a gente tivesse investimentos públicos em área de mobilidade urbana, por exemplo, nos aeroportos, nos metrôs, onde é necessário. Aí sim, deixar um legado para a população. O que vai ficar de legado são estádios. E alguns estádios que com pouquíssima ocupação. Então, se perdeu a oportunidade. Só que isso, referendar isso agora para o mundo inteiro, leva a quê? Ganha o quê? Ganham alguns oportunistas que têm objetivo político nessa situação. Acho que não cabe mais essa discussão. É passar esse evento e aí sim, no momento do voto em outubro, ter discernimento para poder votar nas pessoas que realmente possam representar a população com mais eficiência. Elias Jacó, esse momento que nós estamos vivendo aí, a abertura da Copa é hoje, e essas movimentações todas aí, não sei se você concorda com o que nós estamos falando aqui. Era para ser questionado, realmente erros aconteceram, e não são poucos, mas agora o momento é outro, ou você discorda? Bem, primeiro eu quero fazer uma reclamação veemente. Eu quero a minha fita. Quer o quê? Minha fitinha. Fitinha? Olha, já que eu comprando a edição de hoje, você recebe. Ah, mas nós não compramos. Você não comprou a edição de hoje. Você tem que comprar. Eu não. Ah, você ganhou? Isso aqui Tá errado. é a nossa parceria com a Eu vou SEG. entrar lá no Procon. Alô, Sérgio Souza, o Elias Jacó, que é a fitinha aqui como partícipe honorário do programa. Olha, o Sérgio, acho que é o Diário do Litoral, o Sérgio, exatamente. Ele manda uma fitinha antes de terminar o programa aí, porque a minha neta vai me ficar cobrar quando eu satisfeito, chegar em casa. Olha, eu concordo sim com o presidente e apenas acho que nós expusemos, ou estamos expondo, né, ao mundo aquilo que é o mais significativo defeito das nossas administrações. Realmente o Brasil é um país extremamente carente e extremamente carente em áreas que são consideradas, digamos, nucleares para o turismo, para a mobilidade urbana, da violência. Né? Então, o que acontece? Embora eu não concorde que isso continue agora, porque agora realmente é mero oportunismo, há motivo para que essas manifestações tenham ocorrido. Não é? Quando o Brasil foi escolhido, nós nos lembramos aqui a festa, foi uma euforia tremenda. Então havia, de certa forma, uma expectativa que foi alimentada por aqueles que nos governavam na época, de que nós, de fato, teríamos um pretexto, mais um, né, para conseguir superar os nossos problemas. E na medida que foi passando o tempo, essa expectativa se frustrou, portanto é natural que haja essa reclamação, essa revolta, essas manifestações, que não eram naturais no Brasil, né? O Brasil sempre foi muito bovino, muito pacífico. Isso acabou. Agora é para a Copa, não há dúvida nenhuma. Nós temos aí o que tinha que ser feito, o que foi possível ser feito foi feito, e nós devemos agora, de fato, receber muito bem esses visitantes, esses turistas que vêm com a oportunidade de conhecer aquilo que nós temos de bom e de melhor, né? Até para que isso reverta no futuro próximo um benefício para toda a sociedade. Agora, depois que terminar a Copa, vamos cobrar esses benefícios para toda a sociedade, não é? Esses elefantes brancos que construíram aí, isso não pode ficar impune. Eu acho que, de alguma maneira, o povo tem que dar uma resposta efetiva e eficaz a esse despautério. Isso é realmente um absurdo. Boquinha, o que pensa desse tema aí? Vai na mesma linha ou não? Eu também concordo. Eu acho que as manifestações que tiveram e que estão tendo ainda no país devam ser feitas. Mas agora a gente tem aqui, a Copa começa hoje, nós temos aí, são 30 dias, né? 20 e poucos dias
nas Copas, e como diz o doutor Elias, acabou a Copa, vamos verificar todo o investimento que era para ter sido feito no estádio, quanto custou, quanto foi levado a mais, a mobilidade urbana, o metrô que não saiu, o trem que não chegou onde tinham sido prometidos, os hospitais, que uma era a expectativa de ter a Copa, porque quando se vendeu de vir a Copa para o Brasil, muitas coisas também se venderam junto. Então que nós teríamos uma saúde boa, que a educação também ia melhorar, venderam tudo como se a Copa resolvesse todos os problemas que a gente tem no país. E a gente viu, infelizmente, que era uma grande mentira, e eu acho que é isso hoje que o povo mais se revolta com esse tipo de situação, que vê milhões e milhões sendo investidos em alguns elefantes brancos, enquanto nos outros, na área da educação, saúde, nós não estamos tendo nada. Só que agora nós estamos também vendendo essa imagem do país inteiro para o mundo como um todo. Fazer, como estava aí, uma previsão de hoje, ter uma greve para que ninguém conseguisse chegar de metrô ao estádio de São Paulo, não vai resolver a imagem, mais uma vez, do Brasil, que vai ficar sendo manchada. Mas após a eleição, nós vamos ter uma grande oportunidade. Após a eleição, não. Após a Copa, vamos ter a eleição, que é a grande oportunidade de votar. Muda-se a situação, troca-se, se não está satisfeito de que maneira que gastar esse dinheiro. Vamos pedir para os poderes constituídos, principalmente o judiciário, que ajude a investigar, que não podemos aceitar todas essas denúncias de mazelas, de gasto de dinheiro público e ficar impune e de repente serem escondidas com uma vitória da seleção brasileira. Que a gente infelizmente também já viu isso no país, né? É campeão e depois se esquece de todas as mazelas que aconteceram, o Brasil sendo campeão ou não. Acho que é isso que a gente tem que... Eu acho que isso aí vai ser diferente. Eu espero que seja. Ou porque o Brasil não será campeão, que eu não acredito, ou porque ele será campeão, mas o povo já está um pouco mais maduro com relação. Eu também acho assim. Eu acho que o povo sabe que amadureceu bastante com relação a esse tipo de comparação. Essa semana teve um noticiário a respeito das Olimpíadas, que são outra tragédia anunciada. Sim. Aliás, o Comitê Olímpico Internacional já interviu, né? Vai ter um teste agora. O prefeito do Rio se compromete a despoluir em 90% a Baía da Guanabara, agora ele vem dizer que não, no máximo que eu vou conseguir é 50%, mas o cantinho que vai ser a competição de arte não estará poluído, estará seguro, sabe? E vai ter um teste agora em agosto. E romperam, se eu não estou enganado, 3 barreiras, por causa das chuvas, 3 barreiras romperam, e o lixo foi todo para a Baía de Guanabara, inclusive com sofá, mostrou tudo na televisão. E o teste é agora, daqui a 2 meses. Quer dizer, é outra tragédia que a gente está vendo anunciada, que poderia ser para o país um momento diferenciado, porque a Olimpíada é completamente diferente de uma Copa, porque ali você pega, nas diversas modalidades, ídolos que você traz para o teu país e pode formar gerações dentro do país que se espelhem nesses ídolos que são bem sucedidos. E a gente não pode perder essa oportunidade. O que a gente percebe infelizmente, alguns órgãos do governo federal patrocinando times de futebol e deixando de patrocinar alguns atletas olímpicos. E a gente com dificuldade tremenda para formar uma delegação olímpica para poder realmente disputar uma Olimpíada dentro do Brasil, não em condições de vencer, mas em condições de representar dignamente o país. E Chicago, me parece, né, que concorreu com o Rio de Janeiro? Foi Chicago, não foi? Eu não tenho certeza. Eu não tenho Eu não tenho certeza absoluta, mas a terra do presidente Obama, né? Onde ele atua politicamente, onde ele surgiu para a política nos Estados Unidos. Chicago está com os olhos bem abertos. E lá está tudo Se, pronto. olha, precisando, aí não tendo condições de fazer, pode vir que nós estamos prontos aqui. Né? E olha, a Olimpíada a declaração do prefeito. Lá. Vem 200 países. Copa do Mundo vem 32 países. A Olimpíada são 200 países. De atletas, são 10 mil atletas. Copa do Mundo não chega a 1000. Quer dizer, é um evento grandioso, que a gente não pode perder a oportunidade de fazer bem feito no Brasil. Com a vantagem ainda de se concentrar numa determinada região, você pode investir com muito mais produtividade, com muito mais eficiência, do que espalhar 12, 20 sedes, sei lá. Eu estava lendo e tive até uma oportunidade quando fui numa Copa, até na da França mesmo, quando nós fomos com alguns adolescentes, a convite do governo francês, eu e o mestre Somba acompanhando uma delegação do Brasil, que era de Santos, né, para a França.
eu lembro que na própria Copa da França teve alguns problemas de infraestrutura que não estavam 100% prontos. O problema do Brasil é que nós não temos nem metade do que tinha sido prometido e com um gasto monstruoso de dinheiro público e nem a metade das obras, que seriam as obras de mobilidade urbana, terminadas. É isso que chama muita atenção. Não é, de repente, que nós aqui não temos, dentro da parte da engenharia, condições. Tem, mas se gastou, não se fez, e tudo leva a crer que foi por desvio de verba, por má administração do dinheiro público. É isso que eu acho que é a revolta maior de todos. Quanto ao legado do evento, seja a Copa, seja as Olimpíadas, o brasileiro, de um modo geral, acho que é favorável. Ninguém é contra. É que ele, quando faz a comparação do que é gasto e realmente do que vai ficar para depois do evento, quando ele faz essa comparação, que ele vê, meu Deus do céu, tem algo errado. Tem outro aspecto que eu acho importante considerar. Quando nós começamos a tomar consciência de que a FIFA, né, que afinal de contas é a dona do torneio, estava fazendo exigências que chegavam a invadir até a própria soberania do governo brasileiro. Basta ver essa coisa de proibir ou não proibir bebida alcoólica em estádio. Quer dizer, e as exigências que, claro, se concentravam na arquitetura dos estádios, nos projetos, digamos, do entorno, eram absolutamente abusivas. Eu vou além, eram desnecessárias. E o Brasil teria condições, sim, de oferecer um padrão, desde que agisse com honestidade, com competência, um padrão de serviços que atenderia perfeitamente às necessidades da FIFA. Mas a FIFA fez uma exigência que, de fato, não chocou muito. E o Brasil ainda tentou se ajustar a isso, ou foi obrigado a se ajustar a isso, o que piorou até esse estado de coisas, né? E essa situação acho que não pode ser ignorada, não. Quando se fizer a crítica de tudo isso que aconteceu, não se pode esquecer que o Brasil ficou realmente emparedado por esse famoso padrão FIFA, aí, que é uma coisa que a própria FIFA deveria cuidar um pouco mais de problemas sérios de corrupção que tem lá no seu seio e deixar de lado isso, confiar um pouco mais na competência do local, né, que eles então elegem para organizar a Copa. E um dos diretores da FIFA chegou até a dizer que o Brasil merecia um pontapé nos fundilhos, né? Humilhante aquela frase, né? Era caso de considerá-lo persona não grata e não permitir que ele entrasse mais no Brasil. O Brasil se agacha muito às vezes. Né? É verdade. Olha, a gente fala sobre uma série de questões envolvendo Copa do Mundo, mobilidade urbana, enfim, né? E um dos temas curiosos, né, que entraram em debate, você que provocou recentemente na Câmara de Santos, né, Boquinha? Boquinha é primeiro suplente do PMDB, nosso Dionísio Aguiar, e assumiu a cadeira de vereador recentemente, e numa das suas intervenções, não é, questionou a prefeitura sobre a possibilidade de destombamento dos canais, uma coisa antiga, né, que já havia sido discutida e não avançou, né? Na verdade, eu já tinha feito no meu segundo mandato alguns questionamentos, até o secretário Fifi lembra que eu defendia que a cidade poderia voltar a discutir isso, né? E aí o que me voltou à tona, que há pelo menos uma agitação que a gente vê de alguns empresários, ou mesmo com o Poder Executivo, fazendo de novo discutindo a respeito dos tombamentos dos prédios do centro. Pelo menos é o que vem à tona. Então eu aproveitei a oportunidade de estar na Câmara e também perguntei se tinha algum estudo por parte do Executivo na questão da possibilidade do destombamento dos canais. Sei que tem prós e contras, né? A gente, pelas redes sociais, as pessoas questionaram muito questão de tirar árvore ou não. Eu defendo que, na parte da engenharia, que a gente poderia fazer algo que aproveitasse, né, sobre o canal, ter aquele espaço de água ali que, infelizmente, às vezes a gente vê um rato, sujeira, essas coisas todas. Poderia ter, aí algumas pessoas, não, está pensando no carro, não estou pensando no carro. Eu penso a possibilidade de você, de repente, ter espaços de lazer, praças de esporte, ou por que não um modal
né, um VLT sobre o canal. Pelo menos era isso que eu defendo e eu perguntei. Sei que dentro da cidade, pelo menos no acompanhamento, há muita gente favorável, como também tem muitas pessoas contrárias. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas eram contrárias à ciclovia, ciclovia da praia, eram contrárias quando tiraram o bonde, quando tiraram o trilho. A nossa cidade é uma cidade extremamente conservadora. São contra até o VLT, não é? Agora, alguns são contra o VLT. É uma cidade conservadora. Aí o secretário, o Fifi, pode lembrar bem que o quanto ele sofreu por causa de 7 árvores que precisavam ser replantadas para a implantação da ciclovia da praia e que salva... Chapéu de Sol foi uma polêmica danada, né? Que salva milhares de vidas que hoje utilizam. Então, eu não sei, eu defendo que a gente teria que pensar e não esquecendo que quando se teve o tombamento dos canais, pelo menos na minha interpretação, foi meramente política na ocasião, uma briga, né, sem sentido naquela ocasião, do então Edmur Mesquita com o prefeito Beto Mansur, que tinha a intenção de cobrir uma parte do Canal 4 e fez o tombamento. Acho que Fifi, dentro da oportunidade, pode falar melhor sobre isso, mas eu defendo que hoje a gente teria que discutir com a sociedade o porquê não utilizar melhor os canais. Muito bem, a gente vai fazer esse debate na sequência, temos que sair para o primeiro intervalo, mas sempre antes passando uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, aqui o evento Torcida Solidária em Festa Inverno 2014, que foi inaugurado ontem, vai entrar em campo mais cedo hoje, dia 12, né? A partir das 3h30 da tarde, os portões lá da Arena Santos, na Avenida Rangel Pestana 184, serão abertos para o público poder acompanhar ao vivo a transmissão da cerimônia de abertura da Copa do Mundo e o jogo inaugural entre Brasil e Croácia, que acontece a partir das 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho, portanto, né? Com decoração temática, a festa vai oferecer à torcida 2 telões de LED para acompanhar os detalhes do primeiro dia da Copa do Mundo. A gente vai agora para o intervalo e voltamos na sequência. Até já. A gente volta com o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Nesta edição, com muito prazer, recebendo Antônio Carlos Gonçalves, presidente da CT aqui em Santos, Companhia de Engenharia de Tráfego, nosso doutor Elias Jacó, advogado, né, e ex-promotor de justiça aqui da cidade, e o primeiro suplente do PMDB na Câmara de Santos, ex-vereador também aqui na cidade, Dionísio Aguiar, o Boquinha, tá certo? 3014-5281, sempre nosso telefone, facebook.com/painel regional, você participa com a gente aqui. Bom, um pouquinho explicou o motivo pelo qual ele questionou aí a Prefeitura a possibilidade de destombamento aí dos canais, ou de um canal, 2 canais, enfim. E a questão da mobilidade urbana é que está em discussão, né? E o presidente da CT está aqui, nada melhor que a gente conversar e debater com ele, aproveitar a presença dele aqui, certo, Boquinha e Elias Jacó? Claro. Para ouvir dele a opinião a respeito desse assunto, desse tema, né? Destombamento de um canal, de 2 canais, de 3 canais, sei lá, o que poderia ser feito, colaboraria, ajudaria a questão da mobilidade urbana, enfim, Antônio Carlos. Pegando o que o Boquinha falou, acho que o grande erro foi quando tombaram. Quando tombaram. Não podia jamais ter tombado os canais de Santos. Foi um absurdo aquilo. Realmente foi uma ação política. Eu era secretário de obras à época, o canal 4 estava sendo feito, não ia ser tampado o canal 4 todo. O canal 4 entre Epitácio Pessoa e a Orla da Praia tem 180 metros de distância. Ia ser feita uma plataforma nos 90 metros centrais e as 2 embocaduras com 45 metros de cada lado ficariam abertas, porque em Santos a gente se refere aos canais como endereço. Por exemplo, ninguém mora no Washington Luiz, o cara mora no canal 3, não mora na Bernardino de Campos, ele mora no canal 2. Então isso já está no dia a dia do santista. Ninguém queria fechar, tampar totalmente os canais, mas perder a alternativa de você decidir o que você vai fazer com os canais de Santos, o povo de Santos, aí foi o maior absurdo que aconteceu e perdemos essa alternativa. Nesse momento, a obra do VLT nos levou a uma consulta ao Condefar em São Paulo para que se criasse um pontilhão na Cunha Moreira com o canal 3, porque o trânsito da Vidal Sion vai em direção agora sentido São Vicente, e para quem mora naquela região, se quiser se deslocar para a região do Ponto da Praia, Boqueirão, Embaré, enfim, vai precisar fazer uma volta e não foi permitido esse pontilhão. E é uma questão de mobilidade urbana.
Poderia-se utilizar, sim, os canais de uma forma diferenciada, sem, e deixar bem claro, porque às vezes chegam as pessoas mais radicais, não, vão descaracterizar os canais. Não é descaracterizar, é utilizar. O canal do Rangel Pestana está fechado. O canal do Washington Luiz, na altura da Brás Cubas, ali é um canal, está fechado também. O conceito do tombamento dos canais que foi utilizado, e eu vi esse relatório, uma relatora de Rio Claro, que fez esse tombamento de uma forma totalmente abrupta. Nós procuramos à época o Condefat para que não se tombasse os canais, e não fomos ouvidos em instante algum. E o que se falava era do que ia acontecer com os micro-organismos que estavam na galeria dos canais. Se for para levar por esse princípio do Saturnino de Brito, então, o Saturnino de Brito não falava que os canais tinham que ficar abertos. Os canais tinham que existir para drenar a cidade de Santos. Galeria de água pluvial, então, não pode ficar nenhuma fechada. Se for para sair por esse princípio de meio ambiente, tem que se abrir todas as ruas de Santos e deixar galerias de águas pluviais abertas para que tenha o mesmo tratamento que existe nos canais. Então, prejudica sim a mobilidade, não se fala, acho difícil, Boquinha, conseguir um destombamento, acho muito difícil. A gente não consegue fazer pontilhão, imagina destombar os canais. Mas a gente perde a oportunidade, nesse momento que a gente discute mobilidade urbana, por exemplo, de colocar os corredores de ônibus nos canais, ao invés de colocar do lado direito, você tem acesso aos prédios e tem as rampas de entrada e saída de garagem, e colocar ponto de ônibus nesse lado. É difícil, Santos é uma cidade extremamente verticalizada, poderia estar se colocando os corredores de ônibus do lado esquerdo, com algumas plataformas, para que os canais parassem os ônibus parassem sobre essas plataformas nos canais. E não estaria se descaracterizando nada. Não pode fazer isso. Não pode colocar um pontilhão, imagina fazer uma plataforma. Você não pode tirar nem a murada. Não lembra que ele teve que recolocar? E outra, a legislação do tombamento dos canais de Santos, ela foi modificada, porque a legislação de tombamento, ela fala em área envoltória, e a área envoltória fala num raio de 300 metros do bem tombado. E o de Santos ficou na guia. Quer dizer, foi a primeira vez que mudaram essa questão da área envoltória. Não tem área envoltória, senão você pegaria os prédios todos. Entre canais, vai tombar todos os prédios ali em torno dos canais. Você ficaria em área envoltória, não é que está tombado, mas qualquer intervenção que você fizesse, precisaria fazer uma consulta. Então, o que aconteceu foi que se engessou a cidade. A cidade está engessada e a cidade hoje não tem autonomia de definir o que ela quer fazer com os canais. Volto a dizer, acho difícil a gente destombar, acho difícil, mas que discutir mobilidade urbana, discutir espaço, uma cidade urbanizada que nem Santos, e totalmente verticalizada, com pouquíssimas opções de viário, pouquíssimas. Quais as opções que a gente tem para se deslocar da região do centro para a região da Orla em linha reta? Só tem a Conselheiro Neves. E o canal 3, quando você chega na Brás Cubas, não existe mais nenhuma direta. E os canais são alternativas de deslocamento. Então, eu acho que esse assunto, infelizmente, nós perdemos a mão quando ele foi tombado. Eu só queria, doutor, comentar que esta era a preocupação. Por exemplo, quando a gente fala de tombamento, nem sabia dessa questão do VLT técnico. Como nós não podemos ter autonomia de abrir um pontilhão? Então, era isso que, de repente, as pessoas que são, às vezes, radicalmente contra, é isso que eu defendo. Que dê a liberdade dentro da engenharia, do trânsito. Por exemplo, olha, aqui nós temos a necessidade de fazer uma passagem de carro onde seria uma passagem de pedestre. Está vendo? Um depoimento não pode. O quanto isso vai dar de prejuízo para o cidadão, porque ele vai ter que andar um volume muito maior com o seu veículo, ou a pé ou de bicicleta, que algumas pessoas falam, não, só está pensando no carro. Não, estou pensando no meio ambiente, porque quando você se desloca um circuito maior, você está poluindo mais a nossa cidade. É isso que não dá para aceitar, e a população teria que ficar bem atenta, porque foi, o Antônio Carlos está lembrando, foi um envolvimento político daquela ocasião que inviabilizou hoje qualquer transformação. Nós vamos ter aí na iminência do VLT. A segunda fase, sabemos que ainda não tem o dinheiro completo, vai ter um custo para o Estado muito grande. Se a gente, de repente, pudesse, por que não, desde de pensar na Rodrigues Alves, né? Na Rodrigues Alves, não, na Campos Melo, pensar, de repente, o VLT indo pelo canal 3, sobre o canal, iria até o centro, né? Por que não? Seria uma alternativa. Seria uma alternativa, o que hoje, pela Campos Melo, vai custar um absurdo, vai ter dificuldade, que é uma obra extremamente complexa, da ida e da volta, porque
pela primeira vez ele vai para um lugar e vai ter que voltar para o outro, porque não dá para fazer no mesmo sentido, né? Que no Canal 3, por exemplo, poderia fazer. E não faz porque foi tombado. Ora, será que a cidade merece esse prejuízo? Que eu vejo um prejuízo financeiro, de qualidade de vida e tudo, porque os canais têm que ficar aquele vão lá ao céu aberto. Elias Jacó, na semana passada nós recebemos aqui o doutor Dauri, que é promotor de meio ambiente. Um programa excelente, e a discussão, você assistiu, né? E a discussão girava em torno do projeto Alegra Centro, aqueles prédios na área central, o exagero que se cometeu ali nos tombamentos, enfim. E ele falava da dificuldade de destombar um bem, algo extremamente difícil e complexo. Por quê, hein? Escorra aí, por favor. Como é que o tombamento, não se destomba mais, é isso? O tombamento, por definição, ele é um ato administrativo Definitivo? de restrição à propriedade, cujo objetivo, pelo menos o que mais nos interessa agora, é exatamente a preservação do patrimônio. Então não tem sentido você tombar com esse objetivo e depois de 2 ou 3 anos, por qualquer aquela palha, você destombar. Ele contraria, a facilidade do destombamento contrariaria a própria ideia do destombamento. Então essa é a razão e de fato a legislação a respeito é bastante rigorosa no que diz respeito a esse destombamento, né? As exigências são bastante sérias, a ponto de se dizer com toda nitidez, como fez o secretário há pouco. Olha, pode tirar o cavalinho da chuva, porque destombar canal não vai ser fácil. Agora, eu gostaria de explorar, eu trabalhei muito nessa época, eu fui curador do meio ambiente aqui na região, e fui o primeiro, e nós tivemos muitos problemas, porque naquela época, inclusive, nós acumulávamos a função com a curadoria do patrimônio, e tínhamos, enfim, muito... É uma questão de concepção. Na minha concepção, quando eu trabalhava com isso, não é? Eu sempre fui contra e nunca apoiei movimentos, até porque compete ao curador basicamente isso, apenas no primeiro momento, é apoiar ou não o movimento pelo tombamento. Eu sempre fui contra tombamento de áreas públicas que não tivessem uma representação histórica inquestionável. Um monumento, uma praça que tenha, sei lá, alguma história. Mas jamais se admitiria a ideia de que o tombamento viesse a impedir a natural metropolização, a natural evolução pública da cidade, né? Por exemplo, eu entendo possível, viável e até necessário que você preserve, se for necessário, até pelo tombamento, quando não possível por outras vias que existem, não é? De incentivo fiscal, de política de ocupação urbana e tal, centros históricos, cidades velhas, como acontece com São Sebastião, por exemplo, não é? Então você tem uma área tombada, uma área toda tombada, que é a cidade histórica de São Sebastião, a cidade velha, não é? Nós temos aqui toda aquela região do centro, talvez não seja o caso de você tombar a rua, não é? Mas certamente você tem uma política de direcionamento urbano, o Alegra Centro, que pretende, de alguma maneira, preservar ou até fazer com que aquilo volte a representar, porque agora não tem sentido você fazer isso numa cidade como Santos, nos canais. Isso é o fim do mundo, porque os canais, eles não atenderam apenas um momento histórico, não é que eles representam uma determinada etapa, uma determinada fase arquitetônica. Os canais foram construídos, foram criados por uma questão sanitária e atendendo a uma condição da época. Hoje, os canais são referência urbana. Não é possível você não ter condições de alterar a mobilização, não só a mobilidade, mas a própria convivência urbana, porque você não pode mexer num canal. Isso realmente, essa é a concepção. Coisa diversa é você batalhar, lutar para preservar, até pela via de tombamento, e bastante radical, uma mansão, uma casa, que pode amanhã ser indicativo de uma história. Nós acabamos de perder uma referência arquitetônica maravilhosa da cidade, entretanto, não tinha lá a sua referência histórica suficiente para ser tombada, foi aquela casa
da Castro Alves com O binário? isso, com o binário, se não me engano, o doutor, era um médico que morava lá, uma casa maravilhosa, veio para o chão em 2 dias, não é? Mas vamos tombar aquela casa para evitar aquela. Ela não tinha essa referência. Em compensação, me lembro que quando o curador do meio ambiente, acompanhado pelo vereador, então, Adelino, eu fiquei sentado com ele embaixo da marquise daquela casa da Áurea Conde, né, tentando impedir a demolição da casa, né, que hoje tem lá um estacionamento, porque aquilo tinha um significado para a cidade, né? Agora, é claro que eu posso tombar a Praça da Independência, porque ela tem um monumento, certo? Agora, eu vou tombar Galeão Carvalhal? Por que eu vou tombar Galeão Carvalhal? Porque ela chama Galeão Carvalhal? Porque ela dá acesso à Praça da Independência? Não posso construir mais? Ele lembrou bem, a lei do envoltório é uma lei severíssima, né? que já gerou muitas infrações, inclusive, a lei do tombamento. Foi preciso abrir uma exceção para que se pudesse tombar politicamente os canais. Isso, para mim, eu jamais me convenci disso. E já como curador da época do patrimônio, não endossava esse tipo de atitude. Eu me lembro, mais especificamente, das avenidas da praia. Os jardins são tombados, ótimo, eles também têm uma referência muito importante. Mas, na época, o prefeito de então, ele fez um projeto para a reurbanização de toda a Avenida da Orla, né? Parece-me que foi a última grande intervenção nessa área. E o projeto previa o deslocamento de 6 árvores, né, que estavam no alinhamento ali no Gonzaga. Olha, o movimento contrário à demolição a retirada dessas árvores, foi de tal forma, chegaram até o Ministério Público, e o que me ocorreu, né, foi solicitar ao secretário de Obras à época que viesse conversar a respeito de qual era o projeto, como era. Eu nem precisei fazer isso porque ele se apresentou, né, e veio até o meu gabinete. Então mostrou que aquelas árvores, né, teriam que ser retiradas de fato, porque lá, hoje vocês sabem, há toda uma abertura de fluxo de tráfego necessária, não é? E aquela área é uma área pública e que isso seria compensado com, me parece que o dobro, o triplo de árvores em outros locais. 100 árvores. Exatamente. É uma coisa assim, absolutamente inquestionável. Quer dizer, nem mesmo instaurar procedimento eu instaurei. Agora, imagina você se nós não pudéssemos mexer na Avenida da Praia. Nós estaríamos ainda no tempo de Antônio Feliciano, né, que foi o primeiro. Tem que proibir o tráfego de veículos. Não, nós estaríamos simplesmente estrangulados. E estaremos estrangulados, se é que já não estamos, em muito pouco tempo, se de alguma maneira nós não tivermos decisões de engenharia de tráfego, não é? De engenharia que sejam bem diversas daquelas que hoje são toleradas na cidade. Nós hoje só mexemos na mão, na contramão, eventualmente abrimos uma coisinha aqui e ali, impedimos o estacionamento aqui e lá. Nós não vamos conseguir conviver com esse tipo de procedimento sem grandes obras de engenharia. E eu não vejo como você ter grandes obras de engenharia com os canais tombados ao ponto de impedir até que se tire a murada do canal. E só um detalhe antes da coisa, que às vezes essas pessoas que são muito contra, elas têm uma preocupação nesses canais da faixa da hora da praia. Às vezes não pensam no final do canal 3, o canal da Zona Noroeste, né? Nem sabem. A pessoa pensa na estética ali, né? Só pensa na estética. A fachada ali abismado, a pessoa se preocupa com o desenho, né, das bolinhas. Eu li, porque o meu Facebook foi, né, bombou. Pergunte para essa pessoa se ela sabe quantos canais tem. Você entendeu? As pessoas... Vai dizer 7, não é só, é muito mais do que isso. A preocupação, de repente, de escutar que a gente precisa evoluir. Mas você sabe que o negócio da praia, o doutor Elias estava falando, do negócio do tombamento da praia, à época, eu era secretário e veio... Dos Jardins? Dos Jardins da Praia, veio o técnico do IFAM, o arquiteto Vitor Hugo. E o arquiteto chegou na minha sala, ele não é de Santos, ele falou, olha, a gente fazer o estudo, iniciar o estudo do tombamento dos Jardins da Praia. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos até a praia que eu vou te mostrar o que está acontecendo lá hoje. Eu lembro direitinho dos números. Piso,
piso de calçada a gente tinha ladrilho hidráulico na ponta da praia, mosaico português em alguns trechos da praia, bancos, a gente tinha banco com encosto, aquele banco tipo bolacha maisena, que era sem encosto, ducha, a gente tinha 2 tipos de... Enfim, eu mostrei para ele e falei, é isso que você quer tombar? Por que você não analisa primeiro o projeto que a gente quer fazer? Em cima desse projeto que vai padronizar e não vai invadir nada do jardim, você tomba da forma que a gente está querendo fazer. E o cara teve o bom senso e admitiu fazer dessa maneira. Agora, o que eu vi nos canais foi uma coisa totalmente diferente disso. Nos canais veio uma receita de bolo pronto e falou, olha, está tombado a partir de agora, a cidade não manda mais nos canais. E foi isso que aconteceu e continua acontecendo até hoje. E aí, mais um intervalo... despesa de ter que fazer uma reversão, porque eu me lembro que os engenheiros da época tiveram que refazer aquilo que já tinham retirado. Sim, tinha feito no canal 4. Nós fizemos as muretas porque tinham muretas de ferro, absolutamente inseguras. Né? Fizemos muretas guarda-corpo parecidas com em frente à Beneficência Portuguesa. Em frente ali o canal 4, primeira quadra. Canal 4, isso. O assunto é bom e é polêmico, né? A gente vai para mais um intervalo e já retomamos aqui o... Muito bem, retomamos aqui o nosso painel regional debates. Esse é o terceiro e último bloco desta edição, com o Antônio Carlos Gonçalves, presidente da CT de Santos, com o nosso doutor Elias Jacó e também o primeiro suplente do PMDB na Câmara de Santos, Dionísio Aguiar, o Boquinha. Algumas perguntas chegando aqui, mas eu queria aproveitar o Antônio Carlos com a gente para saber sobre o problema que a CT teve ontem com os seus agentes entrando em greve, numa greve de 24 horas. As operações estão normais aí, Antônio Carlos? A negociação, como é que caminha, enfim, pessoas entenderem. As negociações estavam em curso, como estão em curso. Chamamos uma mesa de negociação no Ministério do Trabalho segunda-feira, até porque o sindicato teve uma postura totalmente antiética. A gente entende que enquanto conversa com o sindicato, conversa com os profissionais da empresa. De forma truculenta, eles ontem trouxeram pessoas de São Paulo e impediram a entrada na sede da CT. Nesse momento solicitamos uma segurança da Guarda Municipal e da Polícia Militar, e aí fica aquela confusão. Quando chega o policial, alguns sindicalistas, não todos, mas alguns, começam a gritar, falando que vão ser agredidos, enfim. Não estamos entrando em rota de colisão com os nossos funcionários, mas não podemos permitir, em hipótese alguma, que pessoas de fora da cidade venham aqui para fazer manifestação que não são cabidas, até porque todas as tratativas estavam sendo respeitadas. Então, segunda-feira a gente tem uma mesa de negociação, às 16 horas, esperamos resolver isso o quanto antes. Se não, a gente recorre ao tribunal em São Paulo, porque esse mesmo sindicato em São Paulo já tomou uma punição de R$100 mil de multa a dia se impedir ações da CT São Paulo. Ele está vindo para Santos fazer a mesma confusão. Eu acho que é inadmissível um procedimento desse tipo. A CT oferece 7,5% de reajuste para os seus funcionários, 15% no Vale Transporte, no Vale Refeição e 25% na cesta básica. E é o limite que a gente tem de negociação. Está acima da inflação e é o que está sendo oferecido para todos os profissionais que militam nessa área. Até um percentual um pouco acima de algumas outras cidades. Mas isso a gente vai tratar na segunda-feira no Ministério do Trabalho. E nesse momento a CT está funcionando normalmente, até porque lá tem funcionários bastante gabaritados e responsáveis e sabem que essa forma de procedimento não é a mais adequada. Bom, voltando aqui ao tema do bloco anterior, né? A Maria José do Boqueirão diz assim: os canais fazem parte do saneamento do Dr. Saturnino de Brito. Tem que ser estudados, né? E tem que ser estudado muito esse assunto para que não sejam cometidos erros. Os canais são necessários para a cidade. Isso é absolutamente verdadeiro e real. Ninguém aqui, em momento algum, diz que os canais não são necessários para a cidade. O que se critica aqui, o que se cobra aqui, né, de erro cometido lá atrás, ter tombado os canais e agora há o impedimento de que a cidade tome qualquer tipo de decisão, qualquer obra, qualquer intervenção ali nos canais para tentar minimizar o problema da mobilidade urbana, né, fica impossibilitado. Inclusive para adotar tecnologias mais modernas do que do tempo de Saturnino de Brito, né, nos próprios canais, para que eles se tornem, para que eles possam atender a essa necessidade de sanidade sanitária que a nossa telespectadora está fazendo referência. O que não tem cabimento é você impedir até mesmo o progresso da área sanitária, não é? Será que os canais hoje prestam o mesmo serviço da mesma qualidade que prestavam quando foram construídos, tendo em vista a tecnologia e o conhecimento sanitário da época? Essa questão tem que estar sempre presente. Agora, se você tomba, você não pode nem mesmo
adotar uma outra forma de tratamento sanitário que vá mexer de alguma maneira com a estrutura arquitetônica dos canais. Tem que ser muito claro isso. Como lhes disse, quer dizer, os canais foram construídos, foram planejados por Saturnino para fins sanitários e não como referência urbana. Eles passaram a ser também referência urbana. Agora, enquanto referência urbana, eles estão sujeitos às necessidades outras da cidade, atendendo a parte sanitária. Esse é o problema. Que há 100 anos atrás, hoje, nós somos, acho que, uma das poucas cidades do país que tem praticamente 100% de coleta, inclusive de esgoto. Né? Em grande parte porque foi possível aproveitar os próprios canais. O emissário submarino, etc. Enfim. Né? O que tem que deixar claro que, tipo assim... Fosse tombado, acho que não poderia fazer o emissário submarino. Acho que o grande pensamento, ninguém está falando de repente, aterrar o canal. Sabe? Esqueçam isso. Nós estamos, pelo menos o que eu defendo, é dar uma utilidade melhor hoje, em 2014. Nós não estamos falando de 100 anos atrás, que quando surgiram os canais. Né? As pessoas às vezes pensam que, de repente, a intenção é aterrar o canal e ali construir uma pista. Não é isso. A Cássia lá do Macuco diz assim, mudanças podem ser feitas sim, mas se for feito um pontilhão no canal 4, então pode-se fazer lá também em qualquer lugar, não é? É só querer. Não. Bom, aí depende da necessidade daquela determinada região da cidade. A Cássia está enganada. A do canal 4, que está sendo feita, é no canal 4 com a 28 de setembro. Esse canal foi autorizado pelo Condefat. O mesmo critério que teve para autorizar esse canal deveria ter tido para autorizar o outro que eu falei anteriormente. E não só o do canal 3 com a Cunha Moreira. É o canal 3 com a Joaquim Nabuco também, que não foi autorizado. E um pontilhão em frente ao NIP, ali na região da Vila Matias, também não foi autorizado. Não é só querer, é só eles quererem. Só que o colegiado do Condefat, ele tem uma periodicidade de ação. Se não me engano, a cada 2 anos ele é renovado. Então a gente, infelizmente, tem que conviver com a sorte de pegar alguns técnicos que sejam inteligentes a ponto de ouvirem um pouco a cidade. E pode dar o azar de pegar alguns técnicos que não têm menor intimidade com a cidade e dar o seu parecer da forma que bem entende. E não vem nem aqui para tentar discutir conosco a real necessidade dessas intervenções. Não está se falando em fechar, está se falando em tentar transpor lados dos canais através de pontilhões. E não são todos que são autorizados, infelizmente. Você talvez tenha compreendido mal a observação. Ela deve ter dito isso mesmo. Ela não disse que o querer teve que ser da prefeitura. Né? Ela está correta nesse aspecto. É verdade. É possível. Mas se você faz duas, você pode fazer nos outros. Fazer alterações em bem tomado, não há dúvida nenhuma. Desde que autorizados pelos órgãos patrimoniais de preservação, entre os quais o Condefat, que é o responsável pelo tombamento, pela preservação do tombamento aqui. Ela está certa. É um processo, basta que o Condefat queira. Já é um processo complicado, né? O problema é eles quererem, porque às vezes tem um entendimento, infelizmente, político. E não técnico da necessidade da cidade. A mesma época que foi solicitado o da Cunha Moreira e da Joaquim Nabuco, foi solicitado o da 28 de setembro. Mesma época. Eu assinei os ofícios. Por exemplo, esse de frente da universidade. O quanto não teria o auxílio aos próprios estudantes. E ali é pedestre, passarela de pedestre. Olá. Você imagina os estudantes saindo às 11 horas, 11h30, meia-noite de lá, tendo que dar uma volta, né? Por aqueles lugares, né, onde teve muito mal navegados. Inclusive com várias ocorrências de assaltos, essas coisas todas, porque não pode ter uma passarela. Eu até achei que era uma passarela de pedestre. Nito Alemão diz assim, como ficaram os novos ônibus? Não terão mais linhas com ar-condicionado e Wi-Fi? E um comentário de mudanças nas linhas, é verdadeira, secretário? Ou presidente? É verdadeiro. Os novos ônibus tem 30, de uma frota de 310 ônibus, tem 30 já com ar-condicionado. Até novembro, 50% da frota vai ter ar-condicionado. Até novembro, 100% da frota vai ter Wi-Fi. E ano que vem tem uma licitação que já está sendo executada, a parte processual dentro da CET, para que a gente possa ter, a partir de março do ano que vem, 100% dos ônibus em Santos com ar-condicionado. Tirando os seletivos que hoje já são com ar-condicionado. E está havendo também um estudo das linhas de Santos, do transporte coletivo,
porque as linhas ainda circulam da forma que circulavam muitos anos atrás. Eu me recordo que eu morava na Vila Matias, na Luiz de Camões, estudava no Lourdes Ortiz, na ponta da praia, ali na Ricardo Pinto. Eu pegava o ônibus 4, e existe ainda esse ônibus que faz o mesmo circuito, passando o Conselheiro Nebias e indo até a ponta da praia. E são ônibus tipo circular. O cidadão que sai da Praça Jerônimo Lateras, hoje no Rádio Clube, e vai para a ponta da praia, leva 1h30 dentro do coletivo municipal. Só que o cidadão que sai da rodoviária de Santos e vai para o Jabaquara, leva 1 hora. Então, nós estamos mudando esse conceito de linhas de ônibus, não vão ser mais linhas circulares, vão ser linhas troncais, de forma que a gente consiga fazer uma intersecção no meio desse trajeto e dar mais dinamismo nos ônibus. Por isso os corredores, por isso a implantação do cartão transporte, porque com uma única bilhetagem o cidadão vai poder acessar mais de um modal. E vai ter um relacionamento, uma relação muito forte com o VLT. Então o que a gente pretende a partir do ano que vem é integrar VLT, Bike Santos. Bike Santos, a partir agora desse mês, quem tiver o cartão transporte habilita a bicicleta, não precisa mais ligar no celular, o cartão transporte ele habilita a bicicleta. Então nós queremos integrar Bike Santos, VLT, ônibus municipal, ônibus intermunicipal e futuramente, quando concluído, o teleférico. O Ademar Dias Correia, da Encruzilhada, diz que é santista, torce para o Santos. E uma sugestão: vamos acabar com os automóveis antes que eles acabem com a gente. Aí não vai ser possível, né? Nós vivemos numa democracia, todo mundo tem o direito de comprar o seu veículo. Mas nós temos uma média alta aqui na cidade, não é, Antônio Carlos? Eu gostei do início, que ele fala que é santista. Somos, né? Essa parte aí estamos falando a mesma língua. Realmente, eu acho que a nossa média em Santos não é por automóvel, mas por veículo, 1,4 habitantes por veículo. É uma das maiores do Brasil. É a maior no Brasil. E a gente continua com 39 km² de área, sem grandes intervenções de viário, uma cidade extremamente verticalizada, uma das maiores índices de verticalização do Brasil também, e com isso leva a dificuldade de você ter algumas alternativas de viário. Somado a isso tudo, um problema gravíssimo em termos de solo, um solo de de péssima qualidade, que permite sim fazer passagens subterrâneas, mas a um custo altíssimo. Então a gente fica meio engessado. E todas as alternativas que a gente tiver para melhorar mobilidade urbana, e quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente fala em transporte coletivo, não fala em transporte individual, isso daí tem que ser perseguido de forma que a gente dê fluidez na cidade, dê condições do cidadão poder se deslocar dentro do município de Santos. Uriel Vilas Boas, um abraço, Uriel. Ele diz assim: Fifi, por que não discutir de forma ampla a mobilidade urbana, começando pela avaliação da qualidade do transporte coletivo, e que as associações de moradores sejam convocadas para opinar sobre o assunto mobilidade urbana? É um questionamento. E sobre os canais, a preocupação deve ser os cuidados que merecem, ao invés de pensar apenas em estacionamento. É uma opinião e uma pergunta. Eu acho que o Uriel participou da audiência que houve na questão do transporte urbano. Para a licitação do transporte urbano se fez necessário uma audiência que antecedesse a publicação dessa licitação. Ele participou, ele viu exatamente o que nós passamos para a população que estava ali presente. Vai haver mais uma audiência para que a gente passe efetivamente de que forma que vai se dar essa licitação, e ele está correto. A gente tem que pensar em mobilidade urbana, garantido no sistema de transporte, 3 coisas fundamentais: a segurança, porque a média de assaltos em transporte coletivo em Santos, que era de 40 assaltos mês, passou para 1 assalto mês, porque ainda continua com 8 a 9% da população pagando em espécie. A pontualidade, e para isso a gente precisa de corredores de ônibus, senão não tem como você garantir pontualidade se você não tem fluidez no trânsito. E o conforto, para o cidadão migrar do transporte individual para o coletivo. Se ele não for atendido nesses três objetivos bem claros, ele acaba não migrando de jeito nenhum. Se ele não tiver certeza que vai chegar no horário, não tiver o conforto que ele dispõe no veículo dele individual, e não tiver a segurança que ele dispõe também no veículo individual, ele não vai para o transporte urbano. E é atrás desse objetivo que a gente corre. O desafio hoje, em termos de trânsito, é você compartilhar fluidez com segurança. E se a gente chegar perto desse objetivo, a gente está com a missão de casa. E só para lembrar, Uriel, que nós não estamos falando de estacionamento, nós estamos falando da autonomia de poder fazer autonomia o que de poder. Só para poder lembrar, fazer ações, algumas ações, no final do meu outro mandato, o autor da lei
de pagar só com cartão foi minha, e da qual foi derrotada, na ocasião, pela votação da Câmara, de vereadores que concordaram. Quando o prefeito sancionou o modelo da lei, que infelizmente não conseguia aprovar, é igualzinha que ele implantou e que deu certo. Mas não está em lei ainda. Não está em lei, está em decreto. Não, decreto. Nem decreto. Não, foi um decreto. Não. Teve um Rapidinho, como que é eu estou em cima da hora aqui. Não, com o Ministério Um ataque. Público. Um ataque. Com o Ministério Público. Sim, A gente termo de ajustamento de conduta. não pode haver essa proibição da bilhetagem em espécie dentro do ônibus. Mas que já resolveu. Vereador primeiro suplente, vereador Boquinha, seco para você, Brasil e Croácia na estreia da Copa, abertura da Copa. 2-1. Brasil. 2-1 Brasil. Elias Jacó. 1-0. 1-0 Brasil. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil, Antônio Carlos? Estou impressionando desde ontem, tá certo? Meu palpite é 3-1. 3-1, seleção brasileira. Estamos fechando o painel de debates, agradecendo ao Antônio Carlos Gonçalves, obrigado também ao nosso Elias Jacó, ao Boquinha pelas participações sempre importantes com a gente aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Santa Cecília normal, né? Nós voltamos às 10 da noite com o painel regional, às 20 horas tem a reprise e o painel de debates volta amanhã, 1h30 da tarde. Tchau.